Abiezer. Abiezer, no hebraico, significa pai da ajuda ou ajudador. Primeiro, houve um Abiezer, o segundo dos 3 filhos de Amolequete, irmão de Gileade e neto de Manassés, Números 26:30. Ele se tornou fundador do clã ao qual pertencia Gideão, que era conhecido por seu nome, os Abiesritas, Juízes 6:34. Nos dias de Gideão, o clã tinha por sede Ofra, a oeste do rio Jordão, Juízes 6:11 e 24. O nome Jezer, Números 26:30, é uma contração de Abiezer. Foi em Ofra que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, e desse distrito ele convocou os seus primeiros soldados, a fim de combater contra os midianitas. Esse ato provocou a inveja de Efraim. Gideão, porém, abrandou-os, proferindo um provérbio, abre aspas, não são porventura os rabiscos de Efraim melhores que a vindima de Abiezer? Juízes 8:2. O clã de Gideão aparentemente era um dos mais pobres de Manassés, Juízes 6:15. Houve também um Abiezer, nativo de Anatote, um dos 30 principais heróis de Davi, segundo Samuel 23:27. Anatote ficava a 3 quilômetros e pouco ao norte de Jerusalém. Abiezer comandava o exército de Davi no 9º mês, 1 Crônicas 27:12. Certo número de comandantes se intercambiavam na liderança em base mensal. Abiesritas. No hebraico significa o termo Abiesrita, pai dos esritas, que seria uma designação antiga dos descendentes de Abiezer, segundo Juízes 6:2, 4 e capítulo 8, versículo 32. Abigail. Abigail no hebraico quer dizer pai da alegria ou exultação. Primeiro, houve uma Abigail, esposa de um próspero criador de ovelhas chamado Nabal, que habitava em Maom, no distrito de Carmelo, a oeste do Mar Morto, 1 Samuel 25:3. Nascida provavelmente no ano 1000 a.C. Era conhecida por sua beleza física. Ela mostrou-se pronta e discreta nas medidas que tomou para afastar a indignação de Davi, violentamente excitado pelo tratamento insultante que seus mensageiros receberam por parte de Nabal, quando eles buscavam provisões. Apressadamente, ela preparou um suprimento liberal de provisões, de que as tropas de Davi muito necessitavam, e saiu ao encontro dele com os poucos servos à sua frente. Davi estava a caminho para exterminar Nabal e tudo quanto ele tinha. A ação de Abigail abrandou a ira de Davi, ao ponto dele ver que estava exagerando e que poderia ter cometido grande injustiça. A beleza e a prudência de Abigail impressionaram de tal modo a Davi, que não muito tempo depois, quando Nabal falecera, ele mandou buscá-la para ser sua esposa. 1 Samuel 25, 14 ao 42. Dali por diante, ela tornou-se sua companheira inseparável em todas as coisas, boas e más, conforme vemos em 1 Samuel 27:3, 30:5 e 2 Samuel 2:2. Acredita-se que eles tiveram 2 filhos, Quileabe e Daniel, mas alguns acreditam que o Quileabe de 2 Samuel é o mesmo Daniel de 1 Crônicas 3:1. Segundo, houve também uma Abigail, filha de Naanás, Jessé, em 2 Samuel 17:25, ou Jessé, 1 Crônicas 2, 13 ao 16, irmã de Davi, esposa de Jéter ou Itra, um ismaelita, e a mãe de Amasa, nascida provavelmente no ano 1008 a.C. Provavelmente era meia-irmã de Davi. Se Naás não é o mesmo Jessé, é possível que Jessé tenha se casado com a viúva de Naás. A maioria dos críticos modernos acredita que Naás é um erro escribal em lugar de Jessé. Pelo menos é certo que essa Abigail e Davi tiveram a mesma mãe, se não o mesmo pai.
O filho de Abigail, Amasa, por algum tempo foi o comandante do exército de Davi. 2 Samuel 20, versículo 4. Abijonas. Em Eclesiástico, capítulo 12, versículo 5, Abijonas figura como um personagem cujo nome significa desejo. Ou então, é uma alusão ao termo abionote, que seria uma pequena fruta silvestre da família do morango, presumivelmente consumida como condimento estimulante, ou seja, um afrodisíaco. Abila. Abila era a capital da Abilene de Lisânias, conforme Lucas 3:1, e que deve ser distinguida de outros lugares com o mesmo nome, como Abila de Lisânias e Abila do Líbano. O sentido básico do apelativo parece ser lugar de relva ou prado, derivado do hebraico Abel, que já estudamos. Também não é o mesmo local de Abel Bet-Maaca, pois esta era a cidade de Naftali, ao passo que Abila não o era. Primeiro, tradição. Uma antiga tradição faz de Bila o lugar onde Caim matou Abel, concordando com a suposição que Damasco fica no local do antigo Jardim do Éden. Muito provavelmente, a tradição surgiu devido à similaridade dos nomes Abila e Abel. Um monumento no cume de uma elevada colina perto do manancial do rio Barrada presumivelmente assinala o túmulo de Abel. Mas tudo isso não passa de uma fantasia. A lenda é tão fantástica que se diz que o comprimento do túmulo é de 30 metros e que essa teria sido a altura de Abel. Segundo, sua localização. Abila acha-se na estrada de Heliópolis, a mesma Baalbec, a Damasco, entre as quais cidades 32 milhas romanas da primeira e 18 da segunda. Fica situada Abila, no itinerário de Antônio. Suas ruínas ainda são visíveis ao redor da aldeia de Essuk, a 32 quilômetros de Damasco. Terceiro, provas arqueológicas. Mais ou menos à mesma distância a noroeste de Damasco fica localizada Souk Wad Barrada, onde há inscrições que identificam o local com Abila de Lisânias. Há algumas moedas neste lugar. Uma delas, no verso, estampa um grande cacho de uvas, sugerindo abundância de vinhedos na região. Uma outra traz uma meia figura do rio Barrada com a inscrição Crisóroas Claudionon. No reverso, há o nome Leucádion, o nome grego da cidade. Visto que Abila adicionou o nome Cláudio aos seus outros apelativos, o que parece ser óbvio na moeda, podemos supor que a cidade revestia-se de alguma importância e magnitude. Abilene. O termo Abilene se encontra na Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 1. Abilene era um pequeno distrito do território que derivava seu nome da cidade principal, Abila, conforme dissemos agora há pouco. Não se sabe quais os seus limites exatos, embora saiba-se que para o norte devia ultrapassar o Barrado Superior a fim de incluir Abila, sendo possível que sua fronteira sul chegasse ao sopé do Monte Hermon. Parece ter incluído as vertentes orientais do Antilíbano. Seja como for, era conhecida como uma linda e fértil região, bem arborizada e regada, com excelentes e amplas pastagens. Portanto, fazia contraste com as estéreis vertentes ocidentais das montanhas do Antilíbano. Embora pequena, a região de Abilene obviamente tinha certa importância, o que é indicado na nota acima sobre a sua capital, Abila. Uma inscrição ali existente menciona a dedicação do templo ao Senhor dos Senhores, provavelmente um título aplicado a Tibério César, que viveu entre o ano 14 e 37 da Era Comum. A dedicação foi feita por Lisânia, o tetrarca. O historiador Joséfo alude a ele como tetrarca de Abilene ao registrar que o imperador Gaio, o mesmo Calígula, ao subir ao trono em 37 d.C., concedeu a tetrarquia de Lisânia a Agripa.
Esses detalhes mostram que Abilene tinha alguma importância para Roma. Sua menção no Novo Testamento, em Lucas 3:1, deve-se ao desejo de Lucas em datar o começo do ministério de João Batista, aludindo a certo número de governantes da época. Também existe uma aparente discrepância. Lucas atribui o governo de Abilene Lisânia na mesma época em que Josefo o dá a Filipe. Tem sido demonstrado que o território fora dividido e que, na realidade, tanto Lisânias quanto Filipe governaram Abilene, cada qual na sua porção.